Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, o evangelho que nós acabamos de escutar é conhecido como a escolha dos 12 discípulos. E é bonito como este texto começa dizendo que Jesus escolheu aqueles que ele quis, fruto de uma vida de oração. Aqui nós não escutamos, mas Jesus, antes de eleger aqueles que caminhariam com ele, rezou muito ao Pai, para que o Pai pudesse dar os nomes certos para junto dele fazer a obra do reino acontecer. Um chamado um tanto extraordinário de Deus, feito para aqueles homens. Sem dúvida, São Francisco de Sales, o santo que nós celebramos hoje, é também uma história de um chamado extraordinário de Deus a um homem desejoso de fazer com que a obra de Cristo se tornasse conhecida pelo mundo. Diz os relatos históricos que São Francisco de Sales, desde muito jovem, se sentia no seu coração um chamado ao sacerdócio. Mas era um homem muito receioso, porque era um homem que tinha um grande caminho profissional pela frente. Formado em Direito, depois fez mestrado, doutorado, um homem muito culto, que tinha uma lindíssima carreira profissional pela frente. Mas decidiu, por um sinal de Deus, deixar aquela condição para servir unicamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E o sinal que Deus deu para ele foi também algo muito inusitado. Quando São Francisco de Sales caminhava pela sua região, encontrou um cavalo, e nesse cavalo ele começou a passear ali na região da Saboia, que é a região de onde ele nasceu. E os relatos contam que ele por 3 vezes caiu, e nas 3 vezes a sua espada, que ficava na bainha, presa à cintura, se soltou e formou uma cruz no chão, um risco de uma cruz no chão. Ele tomou aquilo como um grande sinal de Deus. Então ingressou no seminário, foi ordenado padre e depois começou como missionário na França a anunciar o evangelho para todos. Só que São Francisco de Sales se destacou muito no seu tempo e o tornou conhecido porque ele foi um dos grandes combatentes do calvinismo, que é uma dissidência do protestantismo. Lutero, depois de Lutero, Calvino e depois Zwinglio foram os grandes reformadores da reforma protestante. Mas Calvino trouxe um impacto muito grande para a França e para a Suíça. Então,
São Francisco de Sales começou a difundir o evangelho, sobretudo entre os calvinistas. Aqui é um detalhe muito importante. Os calvinistas protestantes eram homens muito impiedosos. Muitos invadiram igrejas na França, na Suíça, queimaram templos, mataram cristãos porque odiavam o catolicismo. E São Francisco começou então a pregar a estes homens sem temer. E ele utilizou uma técnica que parece um tanto moderna para nós hoje, mas é de muito tempo atrás. Ele começou a escrever vários panfletos falando sobre a fé católica e começava a entregar para as pessoas nas ruas, ou se não, jogava por debaixo das portas, para disseminar a doutrina católica que estava sendo perdida por causa do protestantismo. E assim este homem trouxe muitos novamente para a fé católica. Parece algo inusitado, mas a ousadia deste homem fez com que muitos protestantes pudessem reconhecer que a doutrina católica é uma doutrina sólida. Então, pela sua grande ousadia, a igreja o escolheu como bispo de Genebra, na Suíça. Digamos que era o epicentro do calvinismo no mundo. Então ele começou a, mais uma vez, anunciar o evangelho, fazer com que as pessoas pudessem se encontrar com nosso Senhor. Diante disso, ele escreve duas grandes obras que comovem muito os corações dos fiéis católicos e também dos protestantes. O primeiro é a introdução à vida devota, chamada Filoteia. É um tratado escrito sobretudo para os fiéis leigos, para que eles pudessem se apaixonar pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois escreve um tratado muito maior, esse para os bispos, presbíteros, chamado Tratado do Amor de Deus, para fazer com que inflame no coração dos ministros ordenados do clero o desejo por servir totalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Estas duas obras, como outras que ele possui, estão aí, em domínio público, na internet, nas livrarias católicas. São obras que vale muito a pena nós conhecermos e aprofundarmos, porque traz consigo a preciosidade de um ensinamento de um bispo e depois doutor da igreja de mais de 600 anos atrás. E este homem fez com que, por meio destes tratados, a igreja pudesse recobrar no seu seio, ou seja, na sua intimidade, o valor da santidade. São Francisco de Sales foi um homem que buscou, depois de bispo, pregar muito sobre a santidade, para que o povo pudesse reconhecer que somente Deus é o Santo dos Santos, e que nós, pelo mistério de estarmos inseridos na vida de Deus, somos também convidados à santidade. Que o testemunho glorioso deste homem nos ajude a permanecermos firmes na fé que professamos, e que também tenhamos a coragem de, assim como ele, continuarmos anunciando a fé, sobretudo para aqueles que não professam a mesma fé que nós. Quero te convidar a fechar os olhos neste momento e, recorrendo à proteção e à intercessão de São Francisco de Sales, conhecido como o doutor da mansidão, por causa da sua forma doce e mansa de falar e converter os calvinistas, que ele nos ajude, por meio do seu exemplo, da sua vida, a também nós pregarmos o evangelho com mansidão e com coração em Deus, para que assim possamos amar profundamente a Deus e aquele que Ele nos confiou. Que São Francisco nos ajude a corrermos em busca da boa nova da salvação e mergulharmos nos ensinamentos da Santa Palavra de Deus, do magistério da Igreja
e da sua grandiosa tradição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Sales,